mês de maio está acabando e é claro que é importante a gente lembrar mais uma vez sobre a campanha do Maio Laranja. Essa pauta é tão importante. E para isso nós viemos conversar com a equipe do CRES e a equipe do CRAS para falar sobre as formas de prevenção e como diagnosticar a sua criança ou seu adolescente. Todo ano a gente tem, o mês de maio, nós da assistência social fazemos um forte debate com a comunidade a respeito do tema sobre a exploração sexual e o abuso infantil. E a gente tirou esse mês para poder trazer para a população ações que possam lembrar as pessoas sobre a importância da gente estar falando sobre esse tema, e estar principalmente protegendo as nossas crianças. Então, durante o mês nós tivemos um evento que aconteceu, com a presença de toda a rede de proteção aqui do município, Conselho Tutelar, Polícia, Judiciário, a própria Secretaria de Assistência, oferecendo para a população mensagens e alertas com relação aos principais sinais e sintomas que as crianças podem vir a apresentar quando elas estão passando por uma possível situação de abuso. Foram realizadas também diversas ações nas escolas do município, em todas as escolas. Então foram feitos teatros para as crianças menores, teatros com fantoche, e também foram realizados teatros em parcerias com a Secretaria de Cultura, com o tema específico relacionado ao Maio Laranja. Sim, esse assunto é muito importante, A campanha do Maio Laranja é uma campanha nacional que acontece há 25 anos já, e é uma campanha muito importante para que o debate se amplie, Para que todo mundo fique sabendo sobre a importância da prevenção e do combate ao abuso sexual infantil e que nós consigamos, então, que as crianças sejam protegidas. A educação, ela é primordial, então a criança ela precisa aprender sobre o corpo dela, sobre os limites do corpo dela, sobre as partes íntimas, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela. Então essas campanhas de conscientização são para isso, Para que as crianças fiquem sabendo sobre o assunto e consigam, de alguma forma se proteger, E também os pais, Às vezes esse assunto, por ser um assunto delicado, os pais às vezes têm vergonha de abordar, Então, de algum modo, as crianças precisam ficar sabendo, Então, por isso que essa campanha é feita, nas escolas e em vários locais em que as crianças têm acesso. Aqui no CRAS, por exemplo, na assistência social também, ela é feita, como uma forma de prevenção mesmo do abuso sexual infantil. Então, hoje nós temos algumas formas de prevenção. A gente pede que os pais, professores, fiquem bem atentos às crianças, Cuidado com as redes sociais. Hoje em dia, você expor a criança nas redes sociais com peças muito curtas, às vezes até mesmo a menina com um biquíni, um maiozinho. Infelizmente, essa questão hoje da inteligência artificial que muda muito as crianças, até mesmo tira as roupas. Então, assim, os pais hoje têm que tomar muito cuidado com o que eles postam das crianças. Infelizmente, hoje tem muitos adultos que querem adultizar as crianças também, fazendo com que elas se maqueiem muito, fiquem crianças de 5, 6 anos, infelizmente hoje, com características de adulto. E isso chama muito a atenção daquele pedófilo, daquele abusador. Então, hoje nós temos que cuidar muito com essa questão. Lembrando também que o abusador, ele não tem cara. O abusador pode ser aquele amigo da família, um tio, até mesmo um pai, um padrasto, ou até mesmo uma mulher, que infelizmente mulheres também abusam de crianças e adolescentes. Então, cuidado quando você coloca uma pessoa dentro da sua casa. Às vezes acontece com pessoas desconhecidas também, mas a maioria dos casos são aquelas pessoas que estão perto de você, perto da sua criança, aquela pessoa que conhece a rotina do seu filho, da sua filha. Agora a gente vai falar um pouquinho das características das crianças e dos adolescentes que sofrem esse abuso sexual. Então, assim, muitas têm a mudança de comportamento.
aquela criança que às vezes antes era mais agitada, contente, feliz, agora fica uma criança mais fechada, mais retraída. Então a gente tem que ficar de olho aos sinais. A questão também da regressão, muitas crianças acabam regredindo. Aquela criança que não fazia mais xixi na cama, agora ela volta a fazer xixi na cama, muitas até mesmo a chupar dedo. Tem muitos que não conseguem mais dormir com a luz apagada. Então, são algumas das características de crianças que possam ter sido abusadas. Outra questão, dos segredos. Geralmente, o abusador, ele ameaça a criança. Então, ele fala que a criança não pode contar para a mamãe, não pode contar para o papai. Ele ameaça a criança, fala assim, olha, eu vou fazer mal para o seu pai, para sua mãe, ou até mesmo para você. Então, essa criança começa a guardar segredos. Outra questão, a mudança de hábitos. Às vezes, era uma criança ali que ia normalzinho para a escola, saía com os amigos. Aquela criança, ela começa a se esconder, ela não gosta mais de pentear o cabelo. Já houve casos de meninas que querem esconder os seios, começam a passar faixas no seio para não mostrar o seu corpo. Então, começa a mudar os seus hábitos, as suas rotinas. A questão da sexualidade também. Então, tem muitas crianças que antes nem tocavam nesse assunto, começam a dialogar sobre, ou até mesmo quando vão fazer desenhos, deixam bem explícitos os desenhos com partes íntimas. E também as questões físicas. Na maioria dos casos, aquela pessoa, o abusador, ele não deixa um sinal de violência física, mas há casos em que acontece sim. Então, algo muito importante. Quando você for conversar com o seu filho, com a sua filha, nunca questione, nunca coloque em dúvida aquilo que ele está falando. Confie na palavra do seu filho.